Então, olá pessoal, muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa manhã, dia 1º de maio de 2026, em que a gente está lançando o nosso novo projeto, eu e Leonardo, chamado Labora Saúde Mental Organizacional. A nossa proposta é realizar consultorias empresariais, especialmente no campo da saúde mental, né? Levando em consideração de modo particular a nova atualização da NR1, né? Que prevê a importância do diagnóstico e da gestão dos riscos psicossociais, né? Nas empresas. E a gente convidou então o nosso amigo Matheus Baliu, filósofo, doutorando em filosofia na PUC-Rio, para falar sobre gestão do tempo e a escuta ativa no trabalho. Eu quero passar a palavra primeiro para o meu amigo sócio Leonardo, para dizer algumas palavras de acolhimento também. Informar que a reunião está sendo gravada e possivelmente vai ser colocada no YouTube, e também vai ser utilizada para marketing nas redes sociais. Então, se alguém não deseja ser visto, ser vista, fique à vontade para ficar com o vídeo fechado ou pode permanecer aberto se não se importar. A gente inclusive marca vocês lá nas redes. Então, Léo, a palavra está com você. Não queria, primeiramente dizer obrigado por- pela vinda de todos vocês, né? E é muito legal a gente começar esse projeto e começar com um passo muito importante, né, com o Matheus. Vamos falar sobre a questão do tempo, né? Essa gestão do tempo, o que seria esse tempo, né? E o quanto isso tem muita ligação, né, com as empresas, com o trabalho, né? Com a gente, com o trabalhador, né? Como é que a gente lida com o nosso tempo, né? Então, acho que o Matheus vai poder nos falar de uma forma bem clara e bem prática, né? Então, a palavra é com o Matheus e sejam bem-vindos a todos vocês e muito obrigado. Bom, gente, bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqui e agradecer também a confiança do Léo e do Bruno, em me convidar para esse lançamento, né, para essa inauguração, do novo projeto deles. Tenho certeza que terá muito sucesso e vai ser ótimo a gente já começar, de fato, né, falando sobre a questão do tempo e falando sobre a escuta, que é uma habilidade muitas vezes negligenciada, né, ou colocada de lado nas empresas, né, como apenas uma soft skill, né, como algo que complementa, né, as habilidades, né, do trabalhador. E não algo que é fundamental para gerar justamente essa ligação, né, entre equipe, para gerar fundamentalmente esses resultados que vão estar lá na ponta quando ocorrer. Eu trouxe alguns slides, né? Eu trouxe alguns recortes da minha apresentação, mas eu gostaria, né, como eu tinha dito para o Léo e para o Bruno, que vocês interagissem à vontade, né, e pudessem perguntar e a gente pudesse interagir de algum modo. Eu costumo dizer que quando eu falo sobre escuta, né, eu deixo minha ansiedade de terminar, né, do início ao fim os slides, né, como qualquer professor, né, sempre fica bastante ansioso com isso, né, terminar a apresentação do início ao fim. Deixo essa ansiedade de lado para poder justamente escutar e ter o interesse, de fato, em ligar as questões de vocês, a gente refletir sobre essas questões que estão presentes no cotidiano das empresas. É, Bruno e Léo, eu vou começar a compartilhar aqui, tá? Mas a qualquer momento que vocês quiserem, a gente pausa para poder falar sobre algum tópico específico, pausa para poder, de fato, explorar alguma coisa em específico, ok? Todos Combinado. veem todos veem a imagem? Sim. Sim? Bom, a gente vai hoje então falar sobre a gestão do tempo e a escutativa no trabalho. Meu nome é Matheus, eu sou licenciado pela PUC em Filosofia, sou mestre em Filosofia também pela PUC e atualmente estou cursando meu doutorado. E eu curso meu doutorado com o professor Edgar Lira, sobre a orientação dele na área de Filosofia da Tecnologia e Ensino de Filosofia.
Mas, além disso, também trabalho em empresas, já trabalhei em empresas como o Senac, já trabalhei numa escola de beach tennis, já trabalhei e hoje também trabalho na Nuke Gym, que é um estúdio de musculação aqui no Recreio, na Barra. Então, conecto esses dois âmbitos, né? O âmbito da reflexão acadêmica e também o âmbito da atuação prática. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, né? Justamente, não apenas, né, uma reflexão sobre as questões que passam no dia a dia, mas trazer também essa experiência do cotidiano, que eu acho que é tão importante para a gente aprender de fato e entender de fato como funcionam as coisas no nosso dia a dia de trabalho. Bom, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, é um pouco essa reflexão de como a gente lida hoje, né, com o tempo, né? Como hoje, de fato, né, a experiência do tempo se faz para nós. Nós costumamos, quando a gente fala de tempo, imaginar que todos nós já sabemos o que é o tempo, né? Afinal, nós temos relógios espalhados em toda parte. A gente esquece que o relógio é apenas uma forma de medição do tempo. E, na verdade, é uma medição espacial. A gente tem lá os números do relógio. Essa medição ela é medida de forma espacial. Ou seja, é o tempo medido de forma não temporal, né? Mas sim espacialmente com os intervalos que estão presentes entre os números. Tem algumas reflexões interessantes que a gente pode trazer de um pensador chamado Henri Bergson, que é um pensador francês, né, que divide o tempo em dois: o tempo de duração, que é o tempo da alma, e o tempo cronológico, que é esse tempo que a gente vê do relógio. E, caso vocês se interessarem, a gente pode abrir esse parênteses posteriormente. Mas o que eu queria trazer em atenção, né, é justamente o como a gente hoje vive um tempo acelerado. Se a gente, né, comparar como funciona o nosso tempo, né, na contemporaneidade com o tempo, por exemplo, na Idade Média, a gente percebe que são duas formas muito diferentes. Se lembrarmos que na Idade Média, né, o tempo era regulado pelo ciclo das colheitas, a gente tinha um tempo muito mais baseado na natureza e tínhamos um tempo mais baseado nos ciclos naturais. Ou seja, se trabalhava com a luz do dia e se orientava esse trabalho, né, a quantidade desse trabalho, a intensidade desse trabalho, conforme as estações do ano. Nós não funcionamos assim. Nós temos holofotes o tempo todo, nós temos luzes o tempo todo, nós temos computadores na nossa frente o tempo todo, né? E, portanto, né, ocupamos boa parte desse espaço, né, com, né, o nosso trabalho. Ou seja, o nosso trabalho é virtualmente infinito. A lembrar vocês que agora a gente tem um grande dilema, né, do WhatsApp, das redes sociais, que também são uma extensão do trabalho, mesmo que a gente não esteja presencialmente nele. Que, inclusive, já gerou problemas, né, jurídicos, enfim, éticos, né, para as empresas. O que eu quero dizer, portanto, né, é como a gente vive, né, em um tempo, né, não mais gerido pela natureza, mas sim gerido por nós. E agora, como é gerido por nós, nós geramos ele, né, nós gerimos esse tempo continuamente, infinitamente. Ou seja, todo o tempo é o tempo do trabalho. Todo o tempo é o tempo em que justamente utilizamos para trabalhar, mesmo que, né, já esteja à noite lá fora. E além desse tempo, né, nós temos também uma aceleração desse tempo, né? Tudo precisa ser para agora, tudo precisa ser para ontem, né? E, né, como a nossa comunicação é bastante fluida por conta das redes sociais, né, por conta do WhatsApp, por conta de outras formas que a gente tem de conseguir nos conectar quase que imediatamente com as outras pessoas, nós temos um tempo absolutamente acelerado, né? Um tempo absolutamente sem intervalos, um tempo em que há disponibilidade virtual o tempo todo para se realizar determinadas tarefas. Ou seja, né, vivemos acelerados o tempo todo. Não sei se vocês lembram, né, do livro, né, do Lewis Carroll, né, o Alice no País das Maravilhas, mas caso não lembrem, eu coloquei o coelho do livro aqui, para a gente lembrar disso, né? O coelho que diz o tempo todo: estou atrasado. A Uhum, minha pergunta era sempre assim: ok, estou atrasado para quê? uhum. Mas é como se nós vivêssemos individualmente como esse coelho, né, do Alice no País das Maravilhas, né? Parece que a gente sempre está atrasado, parece que a gente sempre está perdendo alguma coisa, parece que a gente sempre está o tempo todo, né, correndo com a nossa consciência, correndo com as nossas relações, correndo com a forma como a gente organiza o nosso tempo no trabalho, né, para realizar algo que a gente não sabe muito bem o que é. Isso que é mais interessante da contemporaneidade. Essa lembrança da Alice no País das Maravilhas é muito boa. Eu lembro da versão dublada, né? Que ele corria Aham, falando, é tarde, é muito é tarde. tarde. Sim, Mas no original estou atrasado. E tem um outro exatamente. diálogo extremamente interessante que eu não me lembro exatamente o personagem, mas que é, tem a pergunta, né? Para onde você vai? Não sei. Bom, então Uhum. qualquer direção serve, né? Se você não É. sabe, né? E acho que faz um paralelo interessante com isso, porque
o coelho tá atrasado para quê também, né? Para que que a gente Exatamente. corre tanto, né? Essa é a grande questão, né? Então, portanto, o que eu quero trazer para vocês não é apenas uma reflexão instrumental, né? Uma reflexão com 10 dicas sobre gestão de tempo, nem nada disso, mas de fato que a gente dê um passo atrás, né? O que é possível através da filosofia, para a gente pensar nossa própria relação com o tempo, tá? É isso que eu quero fazer aqui hoje. Há uma frase muito curiosa, né? Que enfim, se tornou quase que um lema do Ocidente, né? De que tempo é dinheiro. Ou seja, por que corremos o tempo todo? Né? Para que possamos fazer a maior quantidade de dinheiro, né, no menor tempo possível. E eu lembro muito de uma reflexão do Rubem Alves, que uma vez disse, né? Tempo não é dinheiro, né? É o tecido das nossas vidas. E acho muito bonita essa reflexão, né? Porque não apenas a gente preserva a lógica, né, do tempo é dinheiro, né, não no nosso ambiente de trabalho, como a gente também acaba aplicando essa lógica, né, nas nossas relações, né, assim como a própria aceleração do tempo. Ou seja, vivemos como coelho de Alice, né, não apenas no nosso ambiente de trabalho, mas vivemos também nas nossas relações. Isso gera justamente, né, o que também é o tópico da nossa discussão aqui hoje, uma dificuldade muito grande de escutar as pessoas. Uma dificuldade muito grande de se encontrar de fato com o outro, né? De disponibilizar tempo para o cuidado com o outro. E é por isso que a gente vive, né, uma série de dilemas hoje, né? Não apenas no ambiente de trabalho, que interessa mais a gente aqui diretamente, mas também nas nossas relações de forma geral. Ninguém se escuta, todo mundo corre o tempo todo. A atenção nunca está no presente. A atenção sempre está naquele WhatsApp que eu preciso responder, naquele e-mail que eu preciso responder. A atenção, quando eu chego em casa, está ligada a uma determinada postagem nas redes sociais, a um determinado recorte que eu tenho que fazer para o Rios do Instagram, porque senão, né, o meu trabalho não vai ser divulgado, dentre outras coisas. Ou seja, a nossa atenção ela nunca consegue estar no presente. Ela nunca consegue estar nesse momento, né, entre o passado e o futuro. Ou estamos preocupados com o passado, às vezes algo que falamos, algo que não fizemos bem, algo que de alguma maneira, né, nos afeta no nosso ego, né, pois não foi perfeito. Né? Ou então está ligado ao futuro, no sentido de que precisamos sempre fazer uma nova tarefa, precisamos sempre fazer uma nova coisa, precisamos sempre de alguma maneira procurar, né, algo de novo para fazer. E novamente, né, o Bruno lembrou bem, né, a grande questão para nós é, né, em que direção nós estamos indo? Que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Ok, temos que correr o tempo todo, temos que realizar tarefas, mas para quê? Esse é o cerne, né, da nossa reflexão que vai nos levar a uma relação mais saudável com o nosso trabalho, inclusive. O trabalho que nós fazemos de forma alienada, né, ou seja, o trabalho que nós fazemos de forma automática, separada, né, da nossa alma, de alguma maneira, e da autorrealização, né, é um trabalho que nos empobrece existencialmente. Esse empobrecimento ele acontece não apenas, né, por conta de uma estrutura, né, econômica, uma estrutura, né, que persiste de alguma maneira, né, no Ocidente, como também por conta da nossa própria relação que a gente estabelece. Então, essas questões que eu acho que são importantes a gente trazer aqui hoje, essas questões que são importantes da gente discutir. Né? Não apenas 10 dicas para a gestão do tempo, não apenas 10 dicas para a gestão da eficiência do tempo, mas, né, de fato, repensar a nossa relação com o tempo. Né? Dar esse passo para trás que é capaz através de ser realizado através da filosofia. Ou seja, temos uma aceleração do tempo, temos uma multiplicação absurda de estímulos o tempo todo, nossa consciência recebe estímulos desde o primeiro momento, né, do primeiro minuto que a gente acorda e a gente pega o telefone, até o último momento que a gente dorme com o telefone, por exemplo. E nós não conseguimos ter tempo para processar esses estímulos. Temos que lembrar que justamente, né, herdamos, né, um cérebro que não é capaz de fazer multitasking, né, não é capaz de fazer multitarefas, embora as pessoas queiram hoje fazer isso. Né. O nosso cérebro precisa ter foco, ele precisa estar focado no presente para que ele opere de forma saudável, inclusive para a própria constituição do nosso sistema nervoso, né, e para a preservação dele. O que, portanto, né, nos leva a essa ideia, né, de que o tempo é um bem finito, de que o tempo é um bem esgotável e não inesgotável. Ou seja, precisamos pensar bem o que fazemos com o nosso tempo. Precisamos refletir sobre como nós, de alguma maneira, né, utilizamos o nosso tempo do dia a dia. Porque, afinal, não se cria tempo, se cria dinheiro. Né? Nós somos capazes, né, de produzir dinheiro, mas não somos capazes de criar tempo. O tempo que se passou está perdido indefinidamente.
O tempo que se passou, passou. E o tempo que nós temos restante não é passível de ser comprado. O Bruno, Matheus, você ia fazer algum comentário? sim, eu achei interessante aqui esses vários ícones de redes sociais, né? Uhum, Não sei se as pessoas, assim como eu, ficaram procurando quais que elas usam, uhum, mas é interessante observar, né, quando a gente vai estudar as redes sociais de forma crítica, a gente percebe uhum. que, na verdade, elas estão competindo pela nossa atenção e, no Sim, fundo, elas estão competindo pelo nosso tempo de vida. Isso já sim, acontecia com a televisão, né? A audiência nada mais é do que você gastar, dedicar um tempo da sua vida a assistir alguma coisa, né? E a gente estava conversando sobre tráfego orgânico, tráfego pago. Então, na verdade, uhum. tem investimentos financeiros pesados, né? Competindo pelo nosso tempo. Exatamente. E eu acho Léo, curioso também essa questão, né, do a gente não consegue nem ser castrado pelo tempo, no sentido de que a gente, por exemplo, estamos gravando essa, essa palestra, porque de repente a gente não consegue assistir agora, mas podemos assistir mais tarde. sim. Então, a gente tenta driblar, né, esse tempo de alguma forma, mas no final das contas, né, é o que você falou, né, Matheus, não tem como recuperar esse tempo perdido, né? Sim. E uma coisa muito interessante, né, é a seguinte, assim, a gente vive numa era tecnológica. Né? A tecnologia digital, ela perpassa as nossas vidas. A tecnologia não é mais uma ferramenta que a gente utiliza para alguma coisa, né, mas se tornou o próprio ambiente que a gente respira. Então, assim, não há escapatória, não há ponto de fora, né? Não há uma posição olímpica que a gente possa criticar a tecnologia e reduzir, de fato, né, essas coisas. Até se eu vou, por exemplo, para o meio do mato, tem um satélite da Starlink na minha cabeça, né? Assim, influenciando organicamente o meu corpo, né, através de suas transmissões. Então não é possível escapar disso. E a tecnologia ela tem uma relação com o nosso tempo a partir do momento em que trabalha a nossa atenção, né? Busca bombardear, né, as nossas consciências com estímulo para que nós permaneçamos, né, naquele ambiente. Para que nós, de alguma maneira, tenhamos a nossa atenção focada nos reels do Instagram, no shorts do YouTube, né, no TikTok, dentre outros lugares. Ou seja, é toda uma engenharia construída para que o nosso tempo seja investido, né, o gasto nessas tecnologias. Então, a reflexão que eu trago aqui não é para apenas, né, de alguma maneira, afastar, né, a tecnologia ou afastar essas questões do trabalho, mas para que a gente considere de dentro, de fato. Todos nós vivemos isso. Boa parte de nós utiliza o Instagram, boa parte de nós utiliza o Facebook, boa parte de nós utiliza as redes sociais de forma geral. E agora, justamente o passo que a gente tem que dar em alguns momentos é para preservar tanto a nossa saúde mental, né, isso tem um vínculo com a questão do trabalho também, é justamente, né, um passo atrás para que a gente possa refletir sobre o que estamos fazendo no nosso cotidiano, né, inclusive com essas redes. Porque lembrando, né, não se cria tempo, se faz gestão de tempo. A gente gere o nosso tempo, a gente é capaz de alguma maneira de utilizar esse recurso finito que a gente não sabe muito bem quanto a gente tem de recurso, né? Essa é a grande questão mais curiosa, né, e mais desoladora de alguma maneira em relação ao tempo. A gente não sabe quanto o nosso tempo vai se acabar. Isso faz parte da vida. Então, a gente tem justamente alguns movimentos, né, trabalhando nessa direção contrária dessa aceleração contemporânea. Né? A gente tem o slow food, não sei se vocês já viram, que várias redes de restaurantes estão vinculadas, né? Se alimentar, comer, né, ter uma relação com comida sem pressa. A gente tem muita gente, né, fazendo práticas meditativas, né, que justamente vão trazer essa atenção da presença. E a gente tem também hoje o que a gente chama de uma higiene do sono, né? Uma higiene das redes sociais de forma geral, né? Em que conscientemente a gente sabe, né, que essas redes influenciam, né, não apenas nossa mente, mas também nosso cérebro, né, o nosso sistema nervoso, e a gente decide conscientemente como a gente vai utilizar o tempo nelas. Então, temos práticas aí que são utilizadas hoje que servem, né, para a nossa vida de forma geral, mas servem também para a nossa vida no trabalho. Caso a gente queira, né, ter uma relação mais saudável, inclusive com as redes sociais dentro do trabalho, é importante que a gente tenha essa consciência, que a gente ganhe essa consciência de que as redes sociais elas disputam muitas vezes, né, com o nosso tempo de trabalho. Né? Por isso que, inclusive, a gente pode dividir o nosso tempo de trabalho entre o tempo bruto e o tempo líquido. Eu costumo conversar muito com alguns amigos pesquisadores que eu falo assim, quanto tempo você se dedicou à pesquisa hoje? Né? Ele fala assim, por volta de 4 horas.
Ok, 4 horas, mas quantas dessas horas efetivamente você utilizou, né? Quantas dessas horas efetivamente você conseguiu, né, ler um artigo, conseguiu escrever? Ah, por volta de 2. Mas o que que você esteve fazendo o resto do tempo? Ah, estive nas redes sociais. Ou seja, a nossa própria relação, né, de gestão do tempo, ela passa hoje por essa disputa pela atenção, né? Por essa disputa da nossa presença. E se a gente não tomar uma consciência disso, né, não apenas o nosso trabalho, caso, né, não seja um trabalho alienado, né, é afetado, né, como também, né, a nossa própria relação, né, com o nosso sistema nervoso, com a nossa mente. Matheus, Sim, estava pensando no que você está falando, né, sobre essa coisa de que não se cria tempo, a gente faz gestão de tempo, né, sobre uhum. um texto do Freud, um texto muito bonito, que ele, o nome acho que é Sobre a Transitoriedade, em que ele É vai lindo. Foi o conversar primeiro com... texto que eu li do Freud. Ah, é? É lindo, eu Então, tenho uma relação íntima com esse texto. aham. E aí ele vai conversar com esse poeta, né, um poeta, e o poeta fala assim, meu, essa finitude aí que a gente tem desse tempo empobrece toda essa beleza, porque é uma coisa que vai passar, que vai embora, vai Sim, sumir, né? E o Freud ele fala, não, aquilo que é passageiro é mais precioso, né? Então, eu acho que tem essa ligação com a questão, né, de gerir o tempo, de sim. saber que, mesmo sendo finito, não significa que é algo, enfim, né, sem Léo, eu beleza. Sim, sim. gostei do poeta paulista falando, Eu. falando pro Freud, meu. Meu. Mas é lindo esse texto, assim. Eu comecei a minha análise também por conta desse texto. É muito bonita essa perspectiva de que a gente pode admirar as coisas pela finitude delas. Há um poeta, né, que não é um poeta paulista, né, que é um poeta que eu tenho uma paixão impressionante, que é o Vinícius de Moraes. Ele tem uma perspectiva, né, eu gosto muito de uma biografia que foi escrita sobre ele, que o título é Vinícius, o Poeta da Paixão. Eu acho que o Vinícius era exatamente isso, um poeta da paixão. Tanto que ele tem aquela famosa frase, né, em que ele diz que, que seja eterno enquanto dure. Né? Isso é belíssimo. Né? Eu acho que é uma relação que a gente pode ter, né, não apenas nos nossos relacionamentos, mas também na nossa relação com o tempo. Né? O tempo, por mais que ele seja fugidio, por mais que ele seja, né, ele seja escasso, de fato a gente não saiba muito bem até quando a gente vai durar, né? A gente pode ter uma eternidade, né, se a gente tiver atenção à presença. Se a gente conseguir estar presente, conseguir estar inteiro nos momentos em que a gente, de fato, está habitando esse lugar que a gente chama de planeta Terra, né, o cosmos, ou enfim, esse universo, né, em que foi nos dado esse presente. Uhum. Eu queria aproveitar a brincadeira aqui que eu fiz com o Léo, para comentar que a gente tem essa parceria nesse eixo Rio-São Paulo, né? Eu carioca, Aham. Léo paulistano. Então, que a gente vai trabalhar muito mais nesses estados. Eu viajando para São Paulo, o Léo eventualmente para o Rio, mas incluindo também região Sudeste, né? Espírito Santo, Minas Gerais e quem sabe outros estados, né, Léo? A gente vai viajar para o Mato Grosso do Sul, justamente Legal. no final do mês, para um evento importante. Então, aproveitei a brincadeira para contar um pouco mais aí da nossa história. Poxa, que legal. E como eu havia falado, né, no início dessa apresentação, eu acho que no mundo do trabalho, principalmente, a gente tem que ter um pouco mais de atenção a essa questão, né, do que a gente chama de hard skills, né, e soft skills, né? Ou seja, essas habilidades, né, uma delas que são mais core do trabalho, né, são mais definidoras daquele trabalho, né, mas as habilidades que envolvem justamente, né, uma certa capacidade de trabalho em equipe, de escuta a si, ao outro, dentre outras coisas. Nós estamos na era das IAs. A gente não pode esquecer disso. Boa parte do trabalho humano hoje, né, de hard skills, é capaz de ser realizado, né, se não substituído por essas IAs, mas trabalhado em conjunto com elas. Eu lembro de uma certa empolgação que se teve recentemente no Brasil, né, no âmbito da educação, né, no mundo do trabalho e da educação,
em que várias escolas resolveram, né, ensinar código aos alunos, acharam que seria o máximo, né, que os alunos tivessem aula, né, de computação e de codificação, né, já no ensino médio. E hoje, né, a gente tem IAs que são completamente capazes de transmitir, né, de traduzir a nossa linguagem natural para a linguagem de código muito melhor do que boa parte, né, das pessoas que trabalham com essas linguagens. Então, isso nos abre, né, não apenas, né, margem, né, para o desespero, né, mas como também margem para a gente repensar, né, as nossas relações de trabalho. Porque, afinal, uma IA não é capaz de nos escutar. Uma IA não é capaz de nos oferecer cuidado. Uma IA não é capaz de fazer um trabalho em equipe. Uma IA não é capaz de fazer boa parte daquelas atividades que a gente chama de propriamente atividades humanas. Então, se essas IAs são capazes de não apenas nos substituir, mas também de nos auxiliar, né, nós precisamos trazer a nossa atenção para aquelas habilidades que de fato nos diferenciam dessa tecnologia e fazem com que de fato a gente possa ter uma relação muito melhor no trabalho, tá? E principalmente entre as nossas equipes. Lá na empresa eu costumo dizer, né, de que é muito importante que a gente trabalhe com uma equipe de futebol. Não sei quantos aqui gostam de futebol, né, mas eu sou apaixonado por futebol, embora não jogue, né, apenas assista. Aí eu sou um botafoguense convicto. Então, eu costumo muito fazer essa comparação com o futebol, principalmente às vezes nas reuniões que a gente tem, o one-on-one, com os trabalhadores de lá, com os colaboradores de lá. E costumo trazer muito essa metáfora. Trabalho é trabalho em equipe. Nós precisamos que cada pessoa esteja engajada, né, definitivamente, para que de fato a gente consiga fazer gol. Se o zagueiro não é capaz, né, de receber a bola do goleiro, né, e através, né, das diferentes posições jogar a bola para o ataque, não se faz gol. E o que que faz com que, de fato, né, a gente tenha um bom trabalho feito, né, e o produto realizado lá na ponta? Né, no caso do futebol, ou no caso de outras empresas, produtos, né, ou enfim, consultorias e por aí vai. Justamente a capacidade de escuta. Se eu não sou capaz de escutar o outro, eu não sou capaz de dar um passe, né, caso a gente queira continuar na nossa metáfora futebolística. Né? Ou eu vou jogar a bola muito à frente ou muito atrás daquele outro jogador. Ou seja, a nossa própria relação, né, com, né, o novo mundo do trabalho envolve, de fato, esse trabalho das soft skills. E um dos grandes trabalhos é justamente a questão da escuta. A minha pergunta é, né, se justamente, né, as relações demandam a escuta, para que de fato a gente consiga compreender, acolher o outro e compreender de fato qual é a linguagem do outro para que a gente consiga ter um melhor trabalho, isso não demanda tempo, isso não demanda uma nova relação com o tempo, isso não demanda uma outra forma de se relacionar, né, com o tempo que não a aceleração. É justamente isso que eu quero conectar aqui nessa apresentação de hoje. O quanto, né, a nossa própria relação com o tempo afeta a qualidade do nosso trabalho, afeta a qualidade, né, da nossa própria gestão do tempo. E o quanto justamente essa reflexão filosófica é poderosa no sentido de ser capaz, né, de nos mobilizar em relação a isso, de nos fazer refletir sobre essa própria relação, né, contemporânea que nós temos com a forma como nós organizamos o tempo. Equipes, como todos aqui sabem, são construídas de indivíduos singulares. Esses indivíduos têm personalidades, esses indivíduos têm gramáticas de afetos, né? Esses indivíduos têm formas de trabalho, esses indivíduos têm experiências prévias no ambiente de trabalho e têm um background próprio. Ou seja, são pessoas que estão acostumadas a lidar com a realidade de determinada forma. Eu só consigo direcionar essa pessoa, caso eu seja um líder, por exemplo, de uma equipe, a partir do momento que eu esteja, primeiro, né, desacelerado temporalmente, né, capaz de estar no momento presente com essa pessoa e genuinamente, né, interessado em entender como essa pessoa funciona e como eu sou capaz de otimizar, né, o tempo dela. Uma das coisas mais interessantes de um livro, né, que é justamente trabalha a questão da alta performance, depois eu posso indicar a vocês, é de ACO da Intel, né, é justamente essa ideia de que, né, o trabalho em equipe ele exige a questão da escuta. O trabalho em equipe exige, né, não apenas o planejamento, como também olhar para a base, olhar para o chão da fábrica, né, olhar para como as coisas são executadas. E as coisas são executadas por pessoas. Caso eu não olhe para as pessoas, caso eu não tenha uma relação, né, de escuta diante dessas pessoas, eu não sou capaz, né, de otimizar o trabalho. Eu não sou capaz de melhorar as minhas relações no trabalho. Eu não sou capaz de dar um passe bem-sucedido,
tá, para o jogador que está à minha esquerda ou à minha direita. Ou seja, a nossa própria relação com o tempo tem afetado definitivamente a forma como o nosso trabalho, tá, é pensado, é executado, é elaborado. O que nós precisamos fazer, portanto, é dar um passo atrás e pensar justamente como a gente pode transformar essas relações, né? E não apenas temos um ganho no ambiente de trabalho, como temos um ganho nas nossas relações interpessoais. Ou seja, né, boa parte do mundo do trabalho hoje, né, sofre muito mais por conta das soft skills, né, e da falta delas do que propriamente das hard skills, daquilo que é o core do trabalho, daquilo que é central para aquele trabalho. Boa parte das demissões das empresas, né, ocorre justamente por conta de problemas de relacionamentos interpessoais. Às vezes você tem um cara que é excelente, né? É o Neymar no Santos. É um jogador individualmente excepcional. Mas caso esse jogador não trabalhe em equipe, o produto não surge. A consultoria não é feita. O produto final não é gerado. Ou seja, para trabalharmos em equipe, é necessária a escuta. E para que possamos trabalhar a escuta e para que sejamos capazes, de fato, de escutar o outro, precisamos transformar a nossa própria relação com o tempo. Não estando nem no passado, nem no futuro, mas estando atentos ao presente. Relações, portanto, são feitas de palavras e de encontros. E para que, de fato, né, esses encontros possam acontecer, a presença precisa acontecer. E justamente como eu queria trazer para vocês, a nossa grande reflexão para isso é qual a própria natureza do tempo. Aqui na imagem vocês veem um quadro, né, que representa o Agostinho de Hipona, né, ou Santo Agostinho, os católicos, que é um dos grandes filósofos do Ocidente, né, dos grandes filósofos da Idade Medieval, né, que traz uma reflexão belíssima em um livro chamado Confissões, que justamente traz um pouco a nossa atenção da consciência em relação ao tempo. Nós estamos acostumados a achar que nós sabemos o que é o tempo. O próprio Agostinho falava isso na época da medievalidade, né? Mas eu queria trazer justamente essa reflexão de Agostinho para que a gente possa pensar melhor sobre qual é a natureza própria do tempo. Diz o Agostinho em Confissões: que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo de forma clara e breve? Se ninguém me perguntar, eu sei. Ou seja, se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu acredito que eu sei o que é o tempo. Agora, a partir do momento, se eu quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei mais. O tempo não é o relógio. O tempo não é, né, a goteira que às vezes a gente bota para contar a passagem dos segundos. O tempo é alguma outra coisa, né? Tendo a crer que está muito próximo do que o Rubem Alves, né, comenta, né, naquele trecho, né, naquela máxima que indiquei ainda há pouco. Tempo é o tecido das nossas vidas. Mas é essa reflexão que eu acho fundamental para a gente ter. Porque, afinal, né, um trabalho bem-sucedido, uma consultoria bem-sucedida, né, envolve, né, a nossa própria capacidade de trabalhar o tempo, né, e de interagir com o outro, de ter esse cuidado da escutatória em relação ao outro. Diz Agostinho, portanto, é impróprio afirmar que os tempos são três: pretérito, caso passado, presente e futuro. Mas talvez fosse mais próprio dizer que os tempos são três: presente das coisas passadas, presente das presentes e o presente das futuras. Aí tem uma reflexão belíssima de Agostinho. O que ele está dizendo é: só existe o presente. Passado só existe enquanto memória, mas para resgatar essa memória a gente precisa resgatar de forma presente. O passado já passou. O passado já não existe mais. E o futuro ainda não existe. Existem, pois, esses três tempos na minha mente que eu não vejo em outra parte: lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e esperança presente das coisas futuras. Essa reflexão de Agostinho, né, é capaz de nos fazer pensar, de fato, de que só há uma única coisa existente: o presente. E o presente é fugidio. Para que eu, inclusive, pronuncie a palavra presente, né, uma sílaba precisa estar presente, não mais presente, né, mas uma sílaba precisa estar no passado. E a outra, né, estar sendo pronunciada por mim.
Ou seja, o momento inicial da nossa apresentação aqui hoje já não existe mais, a não ser enquanto memória. O passado já não é, e o futuro ainda não é. Ou seja, só o que existe de fato é o presente. E é esse presente que devemos habitar. É esse presente que vai nos ser capaz de nos fazer cuidar de nós e dos outros. E, portanto, né, melhorar, aprimorar a nossa relação de trabalho. O passado, portanto, é a lembrança presente das coisas passadas, já não é mais. O presente é a visão presente das coisas presentes. Ele possui substância. Ele está no aqui e agora. E o futuro é a esperança presente das coisas futuras. Ainda não é. Isso é belíssimo, não é? Belíssimo. O futuro ainda não é. O futuro é algo que ainda será. E, portanto, temos esperança, apenas esperança em relação ao futuro. A palavra presente, ela vem, portanto, né, daquilo que está à vista, daquilo que nós assistimos. Ou seja, daquilo que somos capazes apenas de ver diante dos nossos olhos. Porque, afinal, o passado já não é mais e o futuro ainda não é. Ainda será visto. Só que nós, contemporaneamente, com a nossa correria, né, nós, enquanto coelhos de Alice no País das Maravilhas, né, estamos com a nossa consciência sempre voltada àquilo que ainda não é, que é o futuro. E, portanto, temos uma invasão daquilo que não é, o não ser, no ser, que é o presente, aquilo que possui substância, aquilo que de fato existe. O passado, portanto, que já não é mais, e o futuro, que ainda não é, invadem o presente. Nos nossos e-mails, nos nossos WhatsApps, nas nossas preocupações de mil e uma tarefas que nós precisamos fazer, na nossa vontade que nós temos de galgar novas posições na empresa e de ser, né, os mais eficazes e mais eficientes naquelas empresas, no momento em que nunca estamos no presente. Nunca estamos aproveitando o momento presente. Quando nós estamos na escola, o momento feliz será na faculdade. Quando nós terminamos a faculdade, o momento feliz será no mestrado. Quando nós estamos no mestrado, o momento feliz será no doutorado. Quando estamos no doutorado, o momento feliz será quando seremos empregados. Quando seremos empregados, o momento feliz está na aposentadoria. E quando nós estamos na aposentadoria, o momento feliz será não sei mais onde. Mas vivemos sempre na expectativa, né, como burrinhos a correr atrás de cenouras. Vocês já viram como fazem muitas vezes um burrinho muito teimoso andar, né? Botam uma cenoura na frente dele para que ele tente comer essa cenoura. É como se nós fôssemos o tempo todo, né, burrinhos correndo atrás de cenouras. No presente nunca há felicidade. Felicidade é sempre no futuro. A felicidade é sempre no momento seguinte. Não é isso justamente que nós temos que pensar. Como, de alguma maneira, né, a felicidade, e aqui para os gregos, felicidade também era realização, Aristóteles chamava de eudaimonia, né, realização das nossas potências, realização das nossas capacidades, né, aquilo que nós fazemos no trabalho, né, nunca está no presente. A gente sempre coloca como se fosse algo, né, apenas no futuro. E é justamente essa realização das nossas capacidades que precisa estar no presente. O alegrar-se por realizar a nossa potência, o alegrar-se por realizar justamente aquilo que nós temos de melhor. E fazer com que justamente, né, possamos fazer aquilo que há de melhor. Ou seja, quais os grandes efeitos, né, de nos preocuparmos e nós prendermos ao passado e ao futuro? E aqui a gente continua falando sobre saúde mental no trabalho. A questão é que eu só posso, né, escutar quando eu limito as minhas preocupações e eu faço presente. Eu não sou capaz de escutar nem a mim nem ao outro enquanto a minha cabeça está ou no passado, né, na forma de uma patologia, por exemplo, como depressão, né, ou no futuro, na forma de uma patologia como ansiedade. Ou seja, eu só sou capaz de escutar genuinamente, me acolher e acolher o outro a partir do momento que eu limito minhas preocupações e me faço presente. E é isso que a gente tem visto justamente no cotidiano das empresas. A nossa própria realização com o tempo tem afetado consistentemente a nossa saúde mental. E não apenas a nós, adultos, como também as crianças. Se vocês lerem, por exemplo, um livro como A Geração Ansiosa, do Hyde, né, do Jonathan Hyde, vocês vão ver o quanto, né, esse nosso cotidiano ligado às redes sociais, ao hiperestímulo e à correria em relação ao tempo, está afetando a própria ideia de infância. Ou seja,
parece necessário nós fazermos um esforço ativo, cada um de nós, para deixar de lado essa necessidade de responder a essa ansiedade em relação ao futuro. E essa ansiedade também dá respostas o tempo todo. Nós também somos teimosos o suficiente para nunca querermos dizer, né, ao outro não sei. Isso é um veneno nas empresas, né? Ah, como faz tal coisa? Eu não posso dizer não sei. Eu não posso dizer não sei porque eu não sou, né, capaz, né, de algum momento fazer com que o meu ego se deflacione. Como se, de alguma maneira, né, isso fosse um demérito, como se de alguma maneira eu fosse um problema, né, ser ignorante em relação a alguma coisa. Fala, Bruno. Muito bom você trazer Santo Agostinho aqui para essa reflexão. Me lembro que eu estudei esse texto na História da Filosofia Medieval, né? Que eu, Uhum. no bacharelado em Teologia, a gente tem que fazer várias matérias, né, de Sim, filosofia. E essa foi uma delas. E esse exercício que você trouxe aqui no final, é necessário deixar de lado a necessidade de responder, né? Eu tenho feito isso agora trabalhando como empresário porque eu recebo tantas mensagens e eu não consigo responder. Então, eu tenho que priorizar. E é impressionante, assim, perceber que as pessoas ficam muito ansiosas se você não sim, responde logo, né? Você meio que sente que é como se você tivesse que pedir desculpas. Mas na verdade você não precisa pedir desculpas, né? Você não tem essa obrigação de responder a todos os WhatsApps imediatamente, né? E qual é a etiqueta para isso, né? É 24 horas, é uma semana, quer dizer, qual é esse limite, né? E cada um tem que construir as suas próprias referências, né? Não sei se você, o que que você pensa sobre isso. o quanto, né, essa indefinição acerca do espaço de trabalho, né, e do espaço doméstico, né, está presente no cotidiano, é precisamente aquilo que está fazendo com que, né, nós possamos, em conjunto com outras coisas, é claro, né, nos adoecer da forma como nós estamos adoecendo. Antigamente a gente tinha assim, uma separação clara, né, entre o ambiente de trabalho e o ambiente da casa. Hoje você tem e-mail, hoje você tem WhatsApp, hoje você tem uma série de formas, né, de receber, né, mensagens que demandam atenção e demandam resposta o tempo todo, tanto, né, no âmbito do trabalho quanto das nossas relações. E, portanto, é precisamente isso que faz com que nós o tempo todo estamos caçando cenouras. Estamos correndo o tempo todo porque sempre estamos atrasados. Atrasados para responder às demandas que surgem infinitamente, né, no nosso WhatsApp, no nosso e-mail, dentre outras coisas. Antigamente se deixava a papelada em volta, em cima da mesa e se voltava essa papelada apenas quando se voltava para o trabalho. Hoje a gente recebe, né, aquele barulhinho do WhatsApp o tempo todo, né? Ou seja, está atrasado, está atrasado, está atrasado, está atrasado. E a gente corre realmente como o coelho da Alice o tempo todo, né, sem sermos capazes de estar no momento presente. Deixamos o nosso autocuidado de lado, deixamos de lado também o nosso cuidado em relação ao outro. Uma das expressões mais genuínas que a gente pode ter hoje, na nossa vida contemporânea, é justamente esse momento da atenção presente em relação ao outro. De deixarmos o nosso telefone de lado, por exemplo, para de fato focar naquela pessoa que está na nossa frente. De fato recebê-la, de fato ouvir as suas demandas afetivas, as suas demandas, aquela presença diante de nós. E é justamente isso que cada vez mais estamos perdendo. Porque afinal, o nosso trabalho nos demanda, as nossas relações nos demandam, tudo nos demanda o tempo todo. Em que a gente chega nesse momento, né, Léo? Em que até o nosso sono, né, se tornou uma barreira, um empecilho, né, para o nosso trabalho. Estamos cada vez mais adoecidos e dormindo menos, que é, na verdade, um ciclo vicioso, porque o sono é fundamental para a espécie humana. Quando descobrirem, né, alguma forma de nos privar do sono completamente, sem tantos efeitos psíquicos, estaremos nesse caminho, né, de romper essa última barreira do sono. Mas vamos voltar à nossa ideia, né, de falar sobre a escuta, né, a questão do tempo. Né? Estamos muito acostumados no Ocidente de pensar que quem escuta é subordinado e quem fala é protagonista. É por isso que a gente quer responder o tempo todo. É por isso que a gente quer o tempo todo se colocar numa posição daquele que detém o poder da fala, daquele que sabe o que fala, daquele que sabe o que diz. E é por isso que em muitos momentos nós não somos capazes de ser genuinamente autênticos e dizer
Não sei. O que seria fundamental e poderia ter uma outra relação de trabalho muito mais saudável, né? Porque afinal não sabemos tudo, né? Nos lembra o nosso querido Sócrates, Sócrates de Atenas, né, que perturbava os políticos, os governantes, né, os generais, né, e os juízes de Atenas o tempo todo, tentando mostrar que para eles, né, eles não sabiam tanto daquilo que eles pensavam saber. Eles seriam pessoas melhores caso eles admitissem que não sabiam aquilo que eles supunham saber. Ou seja, saber sobre a justiça, saber sobre a virtude, saber sobre o poder, dentre outras coisas. Spoiler, né, que não é exatamente um spoiler, já que se passaram muito tempo, né, muitos anos, muitos séculos. Sócrates morre condenado pela justiça ateniense, porque perturbava demais, porque colocava questões demais, porque fazia as pessoas refletirem. Bruno e Léo, falem. Estava pensando aqui, Matheus, nessa questão do tempo, né? Um quadrinho, não sei de onde eu vi, que o falava mais ou menos assim, a pessoa falava, eu falo 7 idiomas, falo 7 línguas, né? Aí a pessoa responde, e quantos você escuta, né? Ótimo. Tipo, Eu vi esse mesmo quadro, é lindo. uhum. É lindo, eu achei ótima a tirinha, porque é exatamente isso, né? A gente corre o tempo todo para preencher o Lattes, a gente corre o tempo todo para nos fazer muito importantes, né? E assim, o quanto genuinamente você escuta o outro, né? O quanto genuinamente você consegue estar presente nessas relações, né? Sejam relações de trabalho, não sejam relações de trabalho. Fala, Bruno. Qual é o quadro que o Léo falou? Porque eu tava lendo um comentário aqui no chat que eu já vou trazer. Eu não lembro o autor, não sei se o Léo lembra. Acho que é Vozes da Minha Cabeça, não lembro, não lembro. Ah, eu vou jogar aqui. Não, Vozes da Minha Cabeça é brincadeira, não é. Ah! Pior que tem um livro aqui, As Vozes da Minha Cabeça. Não, eu não lembro de onde eu vi. A gente está tendo uma Bom, participação no que, chat. que... Sei. A minha prima Patrícia Chambella, arquiteta, né? Até Uhum. recomendei o perfil dela aqui, da Chambella Sim. Arquitetura. Ela se reconheceu nessa questão da necessidade de responder, né? De ter que receber mensagens Uhum. e responder. E me fez lembrar uma expressão muito falada no campo do empreendedorismo e da psicologia financeira, que é a FOMO, né? A Fear of Missing Out, Assim, óbvio. que é o medo de perder alguma oportunidade, né? Eu me lembro, inclusive, é engraçado, né, durante o período no doutorado, eu falei, não, não vou mais ficar olhando tanto o celular. Aí eu Uhum. deixei, exatamente nesse período que eu deixei um pouquinho mais de lado, me ligaram da universidade propondo passar o meu doutorado de sanduíche de 6 meses para um ano, né? Uhum. Quer dizer, parece incrível, né? Quando você justamente toma uma decisão assim de chegar né, uma ligação dessas. Então, de fato, essa questão do medo de perder alguma coisa, alguma conexão, alguma oportunidade de networking, algum evento de RH, né? Enfim, alguma mensagem do chefe, e ele depois vai brigar se eu não responder logo, ele ou ela. Uhum. Enfim, eu acho que esse medo de perder, né, alguma coisa que tem tudo a ver na psicanálise, né, Léo? O medo, a angústia de castração, como você falou, né? Sim. Essa dificuldade de ligar com a falta, de E, lidar com a e, e falta. e é precisamente esse medo de perder que faz com que, de fato, a gente perca, né? Perca o Uhum. quê? O nosso presente, né? Se eu estou em um determinado evento pensando naquele outro evento que eu estou perdendo, né? Bem isso. Precisamente, né? A minha capacidade de estar ali atento àquele momento, né? E vivendo de fato, genuinamente, né? Aquele momento se coloca completamente de lado. E a tecnologia só aprofundou isso, né? Que afinal ampliou a nossa capacidade de estar em mais lugares ao mesmo tempo, né? Ou ser capaz de habitar esses lugares em temporalidades diferentes. Né? Nas redes sociais eu vejo histórias das pessoas o tempo todo, ou seja, eu sei o que o outro está fazendo, né? E penso Uhum. assim, poxa, eu poderia estar lá, né? Em redes sociais de relacionamentos, por exemplo, né? Até no Instagram mesmo, né? Que também é uma rede de relacionamentos hoje, né? Se pensa o tempo todo em outras opções. Bom, eu estou aqui nesse jantar com essa pessoa, mas tem outra pessoa que eu também me interesso que também está em outro lugar. Ou seja, você é incapaz de estar ali naquele momento com aquela pessoa.
Porque Uhum. afinal são opções infinitas, são momentos infinitos. E também porque a gente está capaz, a gente é capaz, né, de gravar, né, as coisas o tempo todo. Ou seja, não existe mais aula que a gente não assista, né? Sempre que alguém não pode ir a uma aula, por exemplo, se grava. É exatamente o que a gente está fazendo nesse momento, né? Uhum. Uhum. Então, assim, nunca tem um momento que, assim, ok, você perdeu. Você fez essa Uhum. escolha, é essa a opção, né? Lide Uhum. com isso, lide com a falta, lide com, né, a limitação do tempo, né, e a capacidade das nossas escolhas, né? Mas a gente Sim. quer escolher tudo o tempo todo e a gente não quer perder nada. E a Sim. tecnologia, claro, só viabilizou cada vez mais isso. Eu Então, de vou. fato, a gente vive uma relação contemporânea de angústia o tempo todo, né? Porque, afinal, escolher é lidar com a angústia. A gente sabe filosoficamente, né? O grande Jean-Paul Sartre, né? E a Simone de Beauvoir, né? Trouxeram isso de uma forma bastante bonita no existencialismo do século XX, né? Lide com a angústia, lide com a falta. Se você escolheu que você vai ler esse livro nesse momento, você não vai ler outro, né? E talvez você não viva o suficiente para ler outro. Uhum. Eu vou Ou seja, aproveitar. escolher é perder, mas ninguém quer perder mais nada. Fale, Bruno. Eu vou aproveitar exatamente esse ponto, Matheus, já que você disse que não iria, se importar de chegar até o final. Eu penso que a Sim, segunda parte, sobre o palhaço e o psicanalista, que a gente possa deixar para um outro momento, porque tá ótimo. eu acho que essa 1 hora de conversa foi muito precisa, foi muito assim, é, direto ao ponto. Acho que tem um corte lacaniano aqui do tempo, Sim, importante. sim. Eu queria dar a palavra aqui ao Diego, que ele escreveu, a Cláudia também Uhum. pediu para falar. O Diego escreveu assim: agradeço aos organizadores pela oportunidade de ouvir o Matheus Baliu. Recordei do filme Dias Perfeitos, de Wim Wenders. Esse filme é lindo, um filme japonês. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver. É Não um, conheço o filme. é muito lindo. É um profissional que lida com a limpeza no Uhum, Japão. É isso. Ele limpa um banheiro, banheiros públicos. uhum. Mas que filme lindo, né? O quanto que ele Legal, vou consegue ter um assistir. olhar sobre o cotidiano, as coisas, o momento da pausa do almoço, os hobbies, da Uhum. fotografia, da literatura. Olha, que filme! Vale Fantástico. muito a pena Vou essa assistir. recomendação do Diego, Dias Perfeitos. E Obrigado, ele Diego, diz pela assim recomendação. também, isso. E ele diz assim também, esse movimento de grandes corporações em capturar nossa atenção me fez pensar que querem dirigir o nosso desejo, ou as causas do nosso desejo. Fiquei pensando como as empresas lidarão com essas modificações da NR1, que irão de alguma forma se organizar para ter uma escuta ativa. E quais serão esses possíveis efeitos de um trabalhador que não tem voz, de repente, perceber que pode falar e, inclusive, redescobrir o tempo? Olha, Foi interessante. Querem que eu já comente direto? sim, por favor. O Diego colocou aqui que fez print de alguns slides. Se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar a apresentação, sem problemas. Uma questão que é muito interessante, né, e que eu acho, é sempre a gente ter muito em mente, né, essa questão, da ideia de um trabalho alienado e da ideia de um trabalho mais autêntico, né, de alguma maneira. Eu acho que são talvez poucas as áreas que de fato a gente consiga, no nosso tempo, né, ter um trabalho que nos faça autenticamente humanos. O ensino hoje, por mais que a gente tenha os mil e um problemas, né, em relação ao ensino no Brasil, né, acho que é uma dos trabalhos que a gente é capaz de genuinamente estar ali, né, de forma não alienada. Ou seja, tendo um trabalho que nos enriqueça existencialmente, não nos empobreça. Agora, é bom que eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem um movimento hoje das empresas em que elas estão começando a perceber, pelo menos algumas, né, de que se elas quiserem, de fato, produzir algo significativo, se elas quiserem, de fato, né, aumentar a sua própria capacidade, né, de produzir produtos, né, em larga escala, elas vão ser obrigadas, né, a ouvir as pessoas que estão envolvidas nesse processo. E vão ser, de fato, né, direcionadas para essa questão, né, da escuta, da saúde mental, por conta justamente dessas grandes patologias que estão surgindo nas empresas. Não à toa, hoje a gente discute coisas como, por exemplo, a síndrome de burnout.
Ou seja, por que que, né, nós temos trabalhadores que têm que se ausentar do trabalho? Né? Por conta do excesso. O excesso, né, de opções, o excesso de tempo que não está no presente, né? O excesso de trabalho, o excesso de uma série de coisas, né? Que fazem com que o nosso trabalho não seja algo que nos enriquece existencialmente, mas pelo contrário, nos empobrece, nos faz sofrer, nos faz padecer, nos faz de alguma maneira não gerar algo, né? Genuíno, né? Mas algo que nos afasta da nossa função talvez mais própria do trabalho, que é nos fazer mais propriamente humanos, né? Fazer com que essas nossas realizações, né, sejam colocadas de fato. Então, acho, né, e celebro de forma bastante intensa essas empresas que são capazes de entender que isso é um departamento muito importante hoje, um espaço muito importante hoje para que, de fato, não apenas, né, a produção melhore, como também a própria vida desses trabalhadores seja valorizada e tocada, né, por essas novas mudanças. Eu acho interessante também nesse sentido. Excelente. É, eu vou passar a palavra para a Cláudia, que pediu a Uhum. palavra. Lembrando que vai ficar gravado, Cláudia, e que pode ser utilizado para marketing nas redes sociais, no YouTube, né? Então, vou destacar você aqui também para você falar. Peraí. Bom, quero dizer para vocês que toda essa discussão nossa, né, é muito importante justamente nesse dia, que é o dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, e essa discussão me lembrou as rodas de leitura que a gente está fazendo, na qual a gente está vendo a importância de a gente pensar, discutir, colocar em prática uma nova economia, uma economia em que a produção, a alta performance, o capital não esteja no centro, Hum, mas sim a alma dos seres, né? Daí que vem o título do realmar a economia, né? uhum, E também a respeito nesse caminho, né, de a gente tentar se colocar no centro da economia, está a questão da pausa, do descanso, do sono. Então, a gente tem visto ali na leitura A Erótica do Sono, né, do Mário Eduardo, que, num determinado momento, as luzes da cidade ficam, né, acesas o tempo todo, né? Então, a gente nem apaga mais as luzes, toda uma ênfase nessa questão do iluminado, nessa questão do colorido, justamente para fazer com que as pessoas fiquem ligadas, né? 24 horas no ar, é o banco que tem 30 horas, é a internet que é assim, 30 horas é né? ótimo. Exatamente. Todas essas, né, chamadas, que são chamadas aí do marketing, né, para justamente chamar atenção, né, e levar cada vez constantemente em movimento, preocupados, e nessa questão, puxa vida, estou perdendo. Quer dizer, hoje eu estava me preparando para esse momento aqui, e fui tomar café com uma idosa, e olhei para o relógio, era 10h50. Aí fiquei tranquila, falei, 10h50, daqui a pouco estou entrando lá para participar da inauguração do Labora, já que isso é uma coisa tão importante para o dia de hoje. Só que aí eu não sei exatamente em que momento que eu perdi a hora. E perdi a hora por quê? Porque tem vários bancos de emprego hoje acontecendo, pelo menos aqui na cidade Uhum. do Rio de Janeiro, né? Então tem banco de emprego na Quinta da Boa Vista, né? Olha, legal. Uhum.
de estado e do município, elas estão lá, entendeu? Oferecendo vagas. E aí eu falei, não, mas espera aí, você está precisando mesmo arrumar um emprego? Não dá para esperar isso? E aí eu resolvi Tá vir para bom. cá, mas é isso aí, a educação, né, mãe? Porque temos tantas Tá pausando um pouco o vídeo, né? Sim. opções, tantas coisas a fazer, tentando mesmo se aprofundar nessa questão da retirada do excesso, do minimalismo, né? E quem sabe até fazer umas práticas parecidas com as do Clube do Nadismo, Não fazer nada. O ócio que foi criativo. um designer que criou aí, o Clube do Nadismo. Ótimo. Uma tanga, uma esteira e não fazer nada. Interessante. Por isso que eles deram esse nome, Clube do Nadismo. Então é isso, acho que quero dar os parabéns aí, dizer que eu acho super importante assim a gente rediscutir as nossas relações conosco, com o próximo, com o trabalho, né? Seja um trabalho autônomo, seja um trabalho com vínculo com as empresas. Parabéns aí para você e para nós. Maravilha. Legal. Teve alguns cortes, mas deu pra gente captar, né? Sim. Eu queria aproveitar, né? Eu acho que em algum momento eu cheguei a comentar sobre o livro, mas reforçar a indicação de um livro do Jonathan Prairie, que é O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Eu comentei com o Léo outro dia sobre, né? Se trata Muito bom. justamente desse momento em que a iluminação ela se tornou, né, presente, né, nas sociedades industriais e que, portanto, o sono se tornou o último bastião, né, o último lugar a ser explorado pelo capitalismo. E que, portanto, né, o sono é essa última coisa que impede com que nós sejamos mais produtivos, né, que impede com que nós sejamos, né, capazes de acelerar ainda mais esse nosso trabalho, né, esse nosso processo de trabalho. O livro é fantástico, assim, a reflexão do Curry é muito importante, principalmente nesse momento. Ele também utiliza um exemplo, né, Matheus? Logo no início, Uhum. acho que as andorinhas, não sei, que Das voam. andorinhas, né? É, elas cruzam o estado, o país, né, os Estados Unidos, e aí começaram a fazer uma pesquisa como que sobre esses ciclos, né? Justamente e aí entenderam que essas andorinhas não dormiam, ficavam, sei lá, alguns dias sem dormir, 72 horas. 72 horas, e o quanto que essa pesquisa poderia ajudar a, o, a questão do militar dos Estados Unidos, né, dos soldados, para eles não dormirem também, né? E como isso atravessa também a questão do nosso trabalho, né? Tipo, hoje a gente vive o 24/7, né? Tipo, a gente Uhum. trabalha, não dorme, enfim, né? Sim. O livro é 24/7, né? Capitalismo 24/7. tardio. Isso. Exatamente. É uma Exatamente. É expressão que se muito bom. fala muito em inglês, né? 24/7, né? Que está Sim. disponível o tempo todo. Exatamente. Tem muito a ver com essa nossa discussão, né, da disponibilidade contínua. Perfeito. Acho que é interessante nesse sentido. Então, gente, olha, eu fiquei muito feliz com essa inauguração nossa. Já vou convidar o Matheus em outra oportunidade para falar da segunda parte, Pode mas contar comigo. ótimo. Mas achei que foi tão bom, né? A gente chegou a falar da falta, e às vezes recortar num momento significativo vale mais a pena, né? É, perder uma parte do conteúdo. A gente aprende muito isso fazendo análise, né? O analista de Sim. repente corta a sessão uma hora assim que a gente não. A gente fica até meio assim assustado. Por que que ele cortou? Né? Tava tão bom aqui falando, né? E isso gera efeitos psíquicos, né? A clínica atesta isso, né? Sim. Então, vou passar a palavra aí para o Léo e depois para o Matheus. Muito obrigado, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Labora. Acompanhe a gente lá no Instagram,
né? É labora.consultoria. Temos um grupo no WhatsApp também para as pessoas próximas, para trocar eventos, oportunidades. E é isso. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Matheus e acho que essa palestra eu não apenas aprendi muito, mas foi como uma sessão de terapia, né? Mostrando assim, cara, o que que você está fazendo com o seu tempo, né? Porque eu acho que tem essa coisa da ansiedade assim muito gritante, né? Tipo, tem que ser tudo para ontem e tal. Então acho que foi importante, foi um refrigério assim essa palestra e cara, muito legal, muito obrigado, Matheus, obrigado a todos que estão aqui e bora lá, bora, né? Vamos lá, né? Eu agradeço imensamente, obrigado ao pessoal que assistiu também. Fico muito feliz de poder tratar sobre esses temas, né? E estarei nas próximas, Bruno, só convidar. Maravilha. Então, bom feriado para nós, Dia do Trabalhador, da Trabalhadora, do Trabalho, não é? Muito bom. Então, um grande abraço, gente. Tchau, gente, um abraço, obrigado.